Olá, tudo bem? Gostaria de falar com vocês uma palavra que está muito no meu íntimo esses últimos dias, né? Porque nós sempre ouvimos falar de pessoas que desistem, né, da fé, desistem da obra de Deus, desistem de sacrificar, desistem de manter o casamento, de lutar pelo casamento, desistem de fazer o que é certo, né? Pessoas que desistem de servir, desistem de se submeter a outras pessoas, né? Pessoas que cansam de ser servo, sabe? E Jesus, o Senhor Jesus, lá em Lucas, capítulo 21, ele já falava sobre os últimos dias, né? E os discípulos, lá no versículo 7 do capítulo 21 de Lucas, eles perguntaram para ele, depois que ele falou, olha, não vai ficar mais nada aqui, não vai ficar pedra sobre pedra. E eles perguntaram, mestre, quando serão, pois, essas coisas? Que sinal haverá quando isso estiver para acontecer, né? E Jesus, então, falou de muitas coisas. Ele falou, né, no versículo 8, disse, vede, não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. Então, ele primeiro fala dessa questão de muita gente no nome dele, né? Então aqui ele não está falando de outras religiões, ele está falando que em nome de Jesus, em nome de Deus, muitas pessoas vão forjar um movimento, né? Um movimento, por exemplo, quantas pessoas hoje, elas se dizem evangélicas, elas seguem muitos evangélicos, pessoas que ficaram famosas em nome de Deus, elas ficaram famosas, né, pelo testemunho, pela música, às vezes, por ter sido uma celebridade, e depois a pessoa se converte, né? E aí fica famosa e começa a falar de Deus, falar que se converteu e tudo mais. Então muita gente começa a seguir essas pessoas pensando que elas estão seguindo Jesus, né? E Jesus fala que não, muitos vão aparecer em meu nome e vão falar em meu nome. Mas ainda aí não é o fim, né? Ele disse assim, ó, muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo. Muita gente não fala isso, né? Hoje a gente não ouve ninguém falar, eu sou Cristo, eu sou Jesus, né? Ninguém é maluco para falar isso. Naquela época, né, ainda teve gente assim. Mas hoje em dia não. Mas as pessoas usam, né? Eu sou de Cristo, eu sou de Deus, eu sou uma pessoa de Deus, eu tenho o Espírito Santo. Eu curo, eu liberto as pessoas, eu faço milagres, né? E ele fala, o tempo está próximo. Quando isso acontecer, você já sabe, o tempo já está próximo. Não vades, portanto, após eles. Que é um erro que muita gente comete, até aqui no Godlywood, muita gente comete esse erro de ficar seguindo a gente, né? Você tem que estar aqui nesse perfil por causa da sua fé em Jesus, não por causa de mim, né? Então você não pode seguir a mim, o que eu determino, o que eu falo, não. Você tem que seguir a sua fé em Jesus, você tem que seguir o que a palavra de Deus diz, né? Nós aqui no Godlywood, nós aqui da Igreja Universal, nós buscamos o que a palavra de Deus diz. Então, às vezes você não vai gostar do que a gente fala, porque a gente não está aqui para fazer você seguir a gente. A gente está aqui para pregar a palavra de Deus para você. Então a gente vai falar a verdade, né? As pessoas às vezes ficam chateadas com certas respostas que recebem, com certas verdades que nós falamos, e
E elas não sabem, elas pensam que a gente é como outras celebridades por aí, que estão ali para ganhar popularidade, ganhar a afeição, afeto delas, né? Ganhar público, ganhar fama, ter seguidor. E a gente não está aqui para isso. A gente não está aqui para ganhar seguidor. A gente não faz o que a gente faz para ganhar seguidor. A gente não está nesse propósito, essa não é a nossa missão. A gente está aqui para libertar as pessoas dos achismos desse mundo, através da palavra de Deus. Então a gente usa a palavra de Deus para ajudar você a entender Deus, a conhecer Deus, não a gente. Então a gente não vai dar satisfação, né? Onde eu fui, o que eu estou fazendo, o que eu estou comendo, o que eu uso, qual roupa que eu uso, qual loja que eu compro. Você não vai ver isso, porque esse não é a nossa missão. Deus não nos chamou para isso, para fazer você ficar pegada a gente e fazer o que a gente quer. Não, a gente está aqui para falar da palavra de Deus e ajudar você a fazer o que Deus quer. Mostrar para você o que Deus quer, não o que a gente quer. E não o que a gente acha, mas o que Ele acha. Tá? Então, mas Jesus fala que isso ia acontecer. E nós vemos isso. Muita gente, em nome de Deus, tem feito seguidores, né? Tem feito seguidores, tem promovido essa coisa de me sigam as minhas redes sociais, vem aqui, fala pra mim o que você acha, qual é a sua opinião sobre a minha roupa, sobre o meu vestido, enfim, nós não temos essa missão. Então, se você, esse tipo de seguidor aí do perfil Gladilda, eu sugiro você parar de seguir, porque você não vai ter o que você quer aqui. Aqui é Deus em primeiro lugar. A palavra de Deus em primeiro lugar. Nós não estamos aqui para agradar ninguém, mas para ajudar. E aí ele continua. Disse então ele, e quando ouvides, nono versículo, capítulo 21 de Lucas, e quando ouvides de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então, lembra, nós tivemos aí muitas guerras já. Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, teve a Guerra Fria, guerras lá no Oriente Médio, né? Muitas outras guerras têm acontecido até que a gente nem sabe, né? Lá na Europa, na parte do leste europeu, tem muitas guerras ali, a gente nem ouve falar, né? Então tem muitas guerras, sempre tiveram muitas guerras. Jesus já falou, olha, isso vai acontecer, mas ainda não é o fim. Isso vai acontecer, é necessário que isso aconteça, né? Interessante que ele fala, é necessário que essas guerras aconteçam. Por quê? Né? O que é necessário? O que Jesus fala que é necessário que isso aconteça primeiro? Né? Eu entendo que as guerras, porque quando vem a guerra, há muita pobreza, muita necessidade, né? Muita coisa difícil começa a acontecer na sociedade em geral. Né? Quando está em guerra, a gente nunca passou por isso aqui no Brasil, então a gente não tem muita noção sobre isso. Mas países em guerra não tem muita segurança, né? Tem lugares que não pode viajar, aquele cidadão não pode ir para certos lugares, não pode nem passar por certos lugares. O passaporte daquele cidadão é meio que perseguido em certos países. Então, assim, quem vive em guerra, quem está em guerra, tem uma vida mais difícil, obviamente. Os preços aumentam, o desemprego aumenta, há muita desestabilidade no país, ninguém investe naquele país, né? A economia é muito afetada. Então, isso ajuda a pessoa a buscar Deus, né? Isso ajuda. Às vezes as pessoas, as nações precisam de passar por certas humilhações, ou certas dificuldades para olharem para o alto e ver que elas não são tudo,
nesse mundo, elas não são deuses, que elas precisam de Deus, né? Então é necessário às vezes guerras acontecerem realmente, infelizmente. Não sou a favor de guerra, mas Jesus fala aqui que era necessário, que era necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes, e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Então, nós temos visto isso na nossa geração, nação contra nação. Nós temos aí várias nações que estão se levantando contra o Brasil por causa da Amazônia, né? Nações contra os Estados Unidos por causa do governo do Trump. Nós temos muitos presidentes que são contra outros presidentes, né? Nações contra nações. Nós temos, além do Oriente Médio, que sempre teve, nós temos tido isso em vários lugares. E ele fala também dos grandes terremotos que nós temos visto, né? Muitos terremotos. Todo dia tem terremoto, a gente não ouve falar. Muitos terremotos. Fome, demais fome. Até mesmo aqui em São Paulo nós temos fome. Pessoas que passam fome. Mesmo uma cidade grande, pessoas que passam fome, né? Incrível como isso pode acontecer, mas é verdade. A fome ainda é um grande problema no mundo inteiro. Onde você for tem fome. Claro que tem lugares que a fome está numa escala muito maior, como lá na África, como no Nordeste do Brasil, né? Nós temos fome em lugares muito deficientes, lá na Ásia. Temos, né? Mas a fome tem se aumentado. Por quê? Porque o número de pessoas também tem crescido muito, né? Nós temos aí quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Você imagina, a Índia, os lugares que tem muita gente, na China, não tem como alimentar toda essa gente. Os animais, os vegetais, os legumes, não tem como alimentar tanta gente, né? Cresceu muito a humanidade, a população. E eles têm que fazer, infelizmente, muitas comidas processadas que fazem mal, que causam vários problemas de saúde, para alimentar todo mundo. E mesmo assim tem gente que não consegue ser alimentada. Isso é um problema, um fato, é um problema. E ele continua falando que haverá coisas espantosas, né? Ele falou das pestilências, nós estamos vivendo aí uma pandemia, coisas espantosas, grandes sinais do céu. Então, grandes sinais do céu, nós temos ouvido falar de meteoros que têm caído, né? Grandes sinais do céu. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. Então ele fala das perseguições, as perseguições não aquelas que nós vivemos no dia a dia, né, na família, no trabalho, não. Perseguições no nível mesmo do país, do estado, da cidade. Então ele fala que lançarão mão da gente, nos perseguirão. Então nós temos aí partidos políticos que nos perseguem de graça, né? Odeiam a Igreja Universal, odeia o Evangelho, partidos cuja agenda, né, é focada em destruir o Evangelho no Brasil, focada em destruir a Igreja Universal. Nós temos isso aí, infelizmente. Por isso que você deve votar nesse segundo turno para quem vai ser o prefeito. Veja bem quem você está escolhendo, qual o prefeito. Por exemplo, aqui em São Paulo, nós temos aí 2 candidatos do segundo turno. E você tem que ver direitinho, porque um partido é totalmente contra o Evangelho, totalmente contra Deus, mas ele fala, né? Esse partido com certeza fala
palavras bonitas que faz você achar que ele ama você, como todos os políticos, né? A maioria fala de um jeito que engana às vezes, né? Que faz a gente pensar que é sincero, que realmente quer o nosso bem. Mas veja a agenda por trás daquele partido. Veja a agenda. O que eles querem, o que eles promovem. E você vai poder escolher bem quem vai ser o prefeito. Então, não esqueça de votar, porque essas pessoas, elas querem fazer isso aqui. Isso aqui vai acontecer. Votando, ganhando, quem for, isso vai acontecer. Mas a gente não precisa também promover isso, né? Então, ele diz que nos contos nos levarão, essas pessoas nos levarão às prisões, então seremos presos, né? Você sabe a história do meu pai, foi preso, não fez nada de errado, mas foi preso, levado a reis e presidentes por amor do meu nome. Por quê? Por que por amor do meu nome? Porque por causa da nossa fé, por causa da nossa fé em Jesus, tem muitas agendas, muitos movimentos que vão contra a nossa fé. Então, por exemplo, né, um exemplo que eu vou dar, esses movimentos das mulheres contra os homens, né, porque é praticamente isso, né, eles podiam botar o nome assim, mulher contra homem, né, porque não é mais sobre direitos iguais, não, é realmente um movimento para colocar a mulher contra o homem, né? E a mulher é a vítima de tudo, ela pode fazer o que for, mas ela sempre vai ser a vítima. Esses movimentos são contra a palavra de Deus, né? A Bíblia não prega isso, a gente não aprende isso com Deus. Nós não somos inimigos, o homem e a mulher não são inimigos, erram um com o outro, sim, mas não são inimigos. Nós não estamos aqui para competir um com o outro. Nós temos que aprender a conviver um com o outro, aprender a respeitar um ao outro, né? Mas então, tem aí os movimentos, e muitas mulheres que se dizem cristãs, que se dizem mulheres de Deus, são seguidores desses movimentos, né? E levantam essas bandeiras. Então, assim, cadê o amor pelo nome de Jesus que você diz ter? Né? Então, essas pessoas, elas não vão ser presas, essas pessoas não vão ser perseguidas porque elas aderem, sabe, aos movimentos desse mundo. Então, aí tem um movimento mundial, tem aí, né, grupos que estão unindo cantores do mundo todo e gente cristã aplaudindo, que legal. Sim, assim, gente, pelo amor de Deus, você não leu o livro Apocalipse ainda, você ainda não entendeu, você ainda não participou dos estudos do Apocalipse, você ainda não leu o livro Essa Terra Vai Pegar Fogo? Leia, porque assim, tá tudo aí. Isso tudo é agenda do anticristo, né? Mas essas pessoas não amam o nome de Jesus, elas amam o nome delas. O que vai ficar bem para elas, né, diante da sociedade, o que é politicamente correto. Então elas estão preocupadas com isso, com os seguidores delas, que não vai causar nenhum constrangimento, né? Então elas levantam bandeiras às vezes que são contra a fé, mas em nome da popularidade, para ser querida, para ser famosa e tudo mais. Então essas pessoas não vão ser conduzidas aos reis e aos presidentes, porque elas não amam o nome de Jesus. Mas quem é da fé vai ser crucificado. Então você vê às vezes uma sociedade toda crucificando uma pessoa por ela falar verdades, né, que não são politicamente corretas. E você tem que ter de olho, isso aí está escrito, Jesus já falou sobre isso ia acontecer. Isso ia acontecer. Então não se junte àqueles que atacam, que jogam pedras. Poxa, será que você não lê a palavra de Deus? Está tudo escrito. Jesus já falava disso. Isso ia acontecer, isso vai acontecer. Se você ama o meu nome, se você me ama, você vai ser perseguido. Mas se você não me ama, você não vai ser perseguido, porque você vai amar o mundo, você vai preferir agradar o mundo.
E ele fala assim no versículo 13: e vos acontecerá isto para testemunho. Testemunho. Esse é o testemunho que muitos não têm dado. Muita gente, muito cristão, dá testemunho, às vezes até de transformação de vida, mas testemunho de você ficar ali, fiel à palavra de Deus, mesmo quando toda uma sociedade fala contra aquilo. Isso é testemunho. Porque você é quem você prega ser. Então você não fala só o que Deus fez na sua vida. Você fala, não, Ele fez e Ele continua sendo o primeiro na minha vida. E no 14, proponde, pois, em vossos corações, não premeditar como a vez de responder. Então ele está falando quando você for levado, presidentes, aos reis, às autoridades, né, no juiz. Não se preocupe, você não fique ansioso, não fica pensando, o que eu vou falar, como que eu vou responder, né? Como é que eu vou dar satisfação disso? Ele falou, não proponde em vossos corações premeditar como uma vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuseram. Então, Ele, o próprio Deus, vai colocar palavras na nossa boca para nos defender. Ele vai colocar sabedoria que vai calar a boca de todo mundo. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. Quer dizer, olha a perseguição, olha o nível de perseguição. Aí você fala assim, eu estou sendo perseguida no meu trabalho, estou sendo perseguida na igreja, né? Tem uma menina lá que não gosta de mim, fica falando mal de mim. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Se você não consegue passar por essas picuinhas do dia a dia, de você ser cristão e ter que conviver com outras pessoas que às vezes não têm a mesma fé, ou que têm a mesma fé, mas não estão bem, estão fracas, e você achar que isso é perseguição, pelo amor de Deus, isso aqui é perseguição. Isso é perseguição. Matarão alguns de vós. Prenderão alguns de vós. Isso é perseguição. Então, se você, às vezes, faz uma tempestade de uma palavra que alguém falou para você, você vê o nível de espiritualidade seu, você é fraca. E aí eu pergunto, será que você vai ter força para aguentar quando os parentes, quando os amigos, quando os pais, os próprios irmãos te entregarem, te traírem? Você vai ter força? Se nas coisinhas pequenas, besteirinhas, você já fica toda triste, chorando pelos cantos. Triste, viu isso? Isso mostra a sua fraqueza espiritual. Você tem uma estrutura muito fraquinha. E isso não é bom para você. Você está em risco. Você está arriscando a sua salvação. É melhor você se fortalecer, ser mais forte, buscar ser mais forte. O Espírito Santo é o espírito de fortaleza. Então, se você tem sido uma pessoa fraca, sentimental, emotiva, cristalina, não é cristalina não, cristal, de cristal, que quebra à toa, você não vai aguentar não. Você não vai aguentar. Você não vai ficar até o fim. Escute o que eu estou falando. Você não vai ficar até o fim. E continua lá no versículo 17 do capítulo 21 de Lucas. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Todos. Então, quando odeiam você, quando falam mal de você lá no seu trabalho, na escola, na faculdade, na rua, quando você procura um emprego e não te dão um emprego porque você é cristã, está escrito, Jesus já falava isso. Não fica aí chorando, não, graças a Deus, porque eu sou cristã, porque eu sou de Deus, isso está acontecendo. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Quer dizer, Ele vai estar cuidando da gente. Por mais que o momento vá ser difícil, há muita perseguição, muita traição, muita gente má, né? Ele falou, olha, não vai perecer um único cabelo da vossa cabeça. E é aqui que nós vamos chegar, né? Nesse versículo aqui, do 19, capítulo 21 de Lucas, versículo 19.
que ele fala: na vossa paciência, possuí as vossas almas. Quer dizer, paciência não é paciência, ter paciência, contar até 10, Não é essa paciência. Paciência, quando a Bíblia fala paciência, a palavra de Deus fala, o entendimento dessa palavra é que ela é perseverança. É na sua perseverança que você vai possuir a vossa alma. Ou seja, a nossa alma, ela está sendo disputada. Ela está sendo disputada por Deus e pelo diabo. Então, para eu não perder minha alma para o diabo, para eu guardar minha alma para Deus, eu estou salva hoje. Mas para amanhã eu continuar ser salva. E daqui 10 anos estar salva ainda, eu tenho que perseverar. Perseverar em como? Não cansar de sacrificar. Não cansar de fazer o que é certo. Não cansar de perdoar. Pois é. Sempre você vai ter que perdoar. Você vai ter que, aguentar, tolerar. Você vai ter que fingir que não vê às vezes. Você vai ter que dar o outro lado da face, depois dar outro, sabe? Você tem que perseverança. Aí está o segredo da gente guardar a nossa salvação. Porque o Espírito Santo é o Espírito da perseverança. É um fruto do Espírito Santo, a perseverança. E ele nos dá essa perseverança justamente porque ele sabe que para a gente aguentar esse mundo, para a gente aguentar toda essa perseguição, tudo isso que está para vir, que está acontecendo e que está para vir, 2021 não vai ser melhor que 2020, infelizmente, porque nós estamos no fim do mundo. Para a gente aguentar, a gente tem que perseverar. Por isso que lá em Apocalipse, a palavra de Deus diz que ao vencedor, toda hora fala, ao vencedor, quer dizer, você vai ter que lutar para manter a sua salvação. Você vai ter que lutar todos os dias para você se manter no Espírito. É uma luta diária. Você tem que perseverar. Você não pode cansar. Não canse de perdoar quem te ofende. Não canse de fazer o que é certo. De ajudar as pessoas, mesmo quando elas não te ajudam. Não canse de servir a Deus. Não canse de servir a Deus. Servir a Deus é servir as pessoas. Não canse de se submeter às autoridades. Não canse de honrar os seus pais. Não canse de falar a verdade. Não canse de sacrificar. Por causa de muitas pessoas que têm cansado de perdoar, de sacrificar, de se humilhar, de negar a si mesmos, muita gente tem deixado a fé, tem largado a fé e perderam a salvação. Então, esse versículo aqui é muito forte, que ele diz, Lucas 21, 19, na vossa paciência, possuí as vossas almas. Medite nisso. Será que você tem perseverado? Será que você tem se cansado? Jesus disse, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele sabia que a gente ia ter momentos que a gente ia estar desanimada. Mas ele fala, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. E você tem que ter bom ânimo para manter a sua salvação, para continuar, sabe? Continua indo na igreja, continua servindo a Deus, continua sendo uma pessoa de Deus. Não canse de fazer o bem. Porque por causa disso, muitas pessoas estão indo para o inferno, infelizmente. Porque desistiram, porque cansaram de servir. Cansaram de fazer a vontade de Deus. Começaram a pensar, eu quero fazer a minha vontade. Eu quero fazer o que eu acho.
Eu cansei de ser esse robozinho, como uma pessoa uma vez falou para mim. Eu cansei de ser esse robozinho, né? Como se a vida cristã fosse um robozinho. Você não pode fazer as coisas que você quer. Pois é. Robozinho, ser um robô é fazer o que o mundo quer. Isso é ser robô. Quando você não faz o que o mundo quer, quando você não faz a sua vontade, aí sim é que você está sendo forte. Porque para fazer a vontade de Deus, minha amiga, você tem que ser forte. É só para os fortes. É só para os fortes. E para você ser forte, você tem que perseverar. Essa é a palavra do dia. Sábado, nós vamos ter a reunião do Godwood Autoajuda, com a presença especial do Bispo Macedo. E ele vai dar uma palavra especial para você. Uma palavra que vai mudar a sua vida. Não canse de querer mudar, de querer melhorar. Não canse. Não fale assim, ó, como muitos. Ah, sabe de uma coisa? Eu tô bem assim. Não preciso mudar mais não. Preciso melhorar não. Não faça isso. Não faça isso. Todas nós precisamos mudar. Todas nós precisamos melhorar. Até o nosso Senhor vir nos buscar, nós temos muita coisa para melhorar. Nós temos que nos aperfeiçoar. Então, não canse de fazer o seu trabalho a respeito de você mesmo. Godwood Autoajuda nesse sábado às 18 horas, aqui no Templo de Salomão e em todo o Brasil. Nós vamos estar transmitindo essa reunião para todo o Brasil. E você pode participar numa igreja ingressar perto de você. Nós vamos estar transmitindo também em francês, em espanhol e inglês para quem é de fora, de outros países. Tá bom? Deus abençoe a todas e até sábado. Tchau, tchau.